Explicada Virtual, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E a matéria é Oriente Médio e conflitos recentes pós 11 de setembro. Bom, a gente tem algumas questões aí sobre o Iraque, né? Um problema ali que a gente já viu sobre a guerra do Iraque. A gente viu que em 2003 teve a guerra chamada Iraque Livre, e ele é uma guerra que tem algumas características específicas. Era uma guerra bastante privatizada, porque existe um interesse econômico que vai pleitear e que vai manter essa guerra. Primeiro, existe interesse de petroleiras para controlar as reservas de petróleo do Iraque, construtoras, que sempre são utilizadas, a própria indústria bélica e as empresas de logística militar. Essas empresas de logística militar são chamadas muito de mercenários e são caracterizadas por extrema violência. Inclusive, isso gera uma série de críticas ao governo americano em função disso. Então, é uma situação bastante delicada, tá? Então, muito da comunidade internacional vai culpar os Estados Unidos pela extrema agressividade, pelo desrespeito à população local e porque a promessa de que isso seria melhor para a população, na verdade, não se cumpriu. Isso simplesmente seguiu o interesse de grupos específicos. Então, Saddam Hussein ele é julgado, ele é capturado, ele é morto, né, enforcado, mas existem algumas questões que são colocadas ali, tá? Que são o resultado disso. Primeiro, as provas da ligação comprovada entre o Iraque e os 11 de setembro nunca de fato apareceram. Então isso cria aí umas certas questões. As armas de destruição em massa, que seriam ditas que existiam no Iraque, também nunca foram muito encontradas. Você tinha algumas armas ali, mas a capacidade de destruição em massa ela não era comprovada. Então não foi muito bem assim. E o legado da interferência dos Estados Unidos no Iraque foi uma forte instabilidade política, a democracia, o Iraque livre, na verdade não aconteceu. Então todo esse discurso que eles vão libertar o Iraque do Saddam Hussein não é de fato aconteceu, você tem uma grande instabilidade social e política, então você não tem esse problema. É uma guerra que dura bastante tempo, ela vai de 2003 a 2011 e esse é o saldo. Hoje em dia, como a gente já tinha visto, inclusive o exército iraquiano é desacreditado, eles agora sofrem com o avanço do Estado Islâmico, que é um grupo que controla territorialmente, bastante agressivo. O Estado Islâmico é uma dissonância, né, uma dissociação da Al-Qaeda, né, ele é um processo diferente, mas mais agressivo ainda do que a Al-Qaeda. Então você tem aí, como resultado, um problema maior do que tinha no início para a população local. Curdos, a gente tem algumas questões, como a gente tinha falado. Os curdos, eles são chamados de Estado sem nação, assim como os palestinos, né? Ou seja, você tem uma identidade, você tem uma língua, você tem uma etnia, mas você não tem um Estado. Então, a ideia é que você teria um Kurdistão, que seria a área ocupada pelos turcos, que ocupa territórios de outros países, como Turquia, Síria, Iraque e Irã, né? Irã e Iraque. Então, existe um problema, porque eles sofrem bastante xenofobia nos outros países, principalmente no Iraque e na Turquia, que são as áreas maiores. Eles ocupam uma área no Iraque, são muito perseguidos pela Turquia, inclusive a Turquia deseja entrar na União Europeia. Um dos argumentos que a União Europeia usa para barrar a entrada da Turquia é a extrema violência usada contra os curdos, e hoje em dia existe um grande problema porque você tem aqui avanço do Estado Islâmico, e o grupo que está enfrentando com mais eficiência o avanço do Estado Islâmico são justamente os curdos, mas existe um medo da sociedade internacional em armar esses curdos. Por outro lado, a Turquia tem que ajudar esses curdos porque o Estado Islâmico está avançando, não apoia os curdos porque tem uma história grande. O Iraque, como a gente viu com o exército desmobilizado, não consegue. Então você tem um grande problema que se instala aqui, que vai colocando mais um problema ali. Os curdos foram muito perseguidos, sofreram muita xenofobia, é um grupo bastante delicado nesse sentido. Bom, a Primavera Árabe é uma série de conjuntos, ela vai começar, é uma série de revoltas populares que vai começar na Tunísia, quando um vendedor, ele era um camelô, né, um vendedor ambulante na rua, muito incomodado com a burocracia do Estado, ele não estava conseguindo regularizar suas vendas, ateou fogo no próprio corpo. Isso vai gerar uma série de revoltas populares que vão se propagar com a utilização dos meios sociais. Com as redes sociais. Isso é uma questão interessante, porque as novas revoltas, elas têm como característica o fato de que elas são propagandeadas dentro da internet, ganham força na internet, então são típicas dessa região. E aí vários regimes vão cair nesse seguida. Então você tem a Tunísia, o Egito, a Líbia, muitas vezes, como o caso do Egito, você tem a queda de um líder como Hosni Mubarak e o surgimento de outro líder também complicado, com
Associação Irmandade Muçulmana, então não necessariamente isso resolve os problemas, mas você começa a cair uma série de líderes e isso é caracterizado como uma primavera árabe. Tá? Como a gente viu, as redes sociais, principalmente o Facebook e o Twitter, são os principais articuladores dessas revoltas. Esses são regimes fechados, as pessoas vão se comunicar por meio das redes sociais. Isso é uma técnica que uma prática que acaba gerando repercussão no mundo inteiro. Hoje em dia, boa parte das grandes manifestações populares do mundo vão ser organizadas dentro das redes sociais. As pessoas vão utilizar essas redes sociais para propagandear as suas manifestações, as suas vozes. Isso acaba gerando um maior conhecimento do que está acontecendo. O mundo inteiro conseguiu entender o que está acontecendo, então vai chamar a atenção no mundo inteiro por causa disso, porque esses países inclusive eram fechados e tudo mais, e também vai facilitar a organização dessas manifestações, vai dar mais força para elas. Então elas vão marcar a tecnologia como uma ferramenta de manifestação pública. Bom, essa é a figura do Saddam Hussein. Ele é uma figura importante nos conflitos pós-11 de setembro, apesar de ele não ter sido ligado diretamente. A imagem, a presença do Iraque, né, a participação do Iraque nesses conflitos, ela é bastante nebulosa, né, o quanto ele participou ou não. E por si só ele é uma figura emblemática, né, ele representa um ditador que no momento foi apoiado pelos Estados Unidos, num segundo momento ele vira uma das personificações do mal, né, um dos personagens perseguidos pelo governo americano, então ele acaba simbolizando bastante desses conflitos que a gente vai ver pela frente, que a gente viu pela frente. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!